Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe a todos nós, nesse dia 2 de julho de 2024, nessa terça-feira da 13ª semana do Tempo Comum. E o evangelho que nós temos é tirado de Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou o vento e o mar, e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente tem que lembrar sempre que Jesus, ele nasce com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Divina pela obra do Espírito Santo e humana pela carne de Maria. E por isso, por causa da sua natureza divina, Jesus pode interferir na natureza, Jesus pode interferir no mar, no vento, pode interferir na saúde humana, pode interferir na convivência humana. Então, o que nós temos diante do Evangelho de hoje? Jesus, a travessia do mar. Atravessar o mar é ir para outros territórios. Jesus, no capítulo 8, ele vai alargando o segmento dele. Ele não é mais agora simplesmente um Jesus que veio só para uma nação, para um povo, mas agora é um Jesus que vai buscando em outros territórios gente para seguir. A gente viu ontem duas pessoas: eu vou te seguir para qualquer lugar, Jesus, mas cuidado que você não vai ter descanso. Eu vou te seguir, mas deixa eu enterrar meu pai, deixa ele se virar. Quanto a você, segue-me, viu, gente? E agora Jesus atravessando o mar, a gente vai vendo ventos contrários. Os ventos contrários significa tudo aquilo que é a resistência para realizar a vontade de Deus. São as forças contrárias quando a gente quer realizar a vontade de Deus e a gente se depara com essas realidades, que é o vento contrário. Aquilo que nos impede de seguir adiante, aquilo que nos impede de obedecer o que Jesus pede, aquilo que nos impede de seguir a nossa trajetória, seguir o nosso caminho, os ventos contrários. E o que é mais interessante no Evangelho de hoje é que Jesus, ele está em paz, ele está dormindo. O barco está afundando, o vento contrário, aquela agitação à noite, e Jesus está dormindo. Até que eles perdem a paciência e vão lá. Acorda Jesus e olha, nós estamos perecendo. E em Marcos há uma outra frase: você não se importa com a gente? Em Mateus, não, olha, nós estamos perecendo aqui. Nós estamos sofrendo aqui. Nós estamos... E quantas vezes na vida a gente tem vontade de dizer isso, né? Em algumas situações, em algumas realidades, em alguns contextos da vida, a gente tem vontade de bater no sacrário: Senhor Jesus, nós estamos perecendo, nós estamos sofrendo. Jesus acorda homens fracos na fé e manda o vento e o mar se acalmar. O vento e o mar se acalmam e vem a grande pergunta: quem é esse homem que até o vento e o mar eles obedecem a ele? Quem é Jesus? Quem é esse que tem essa capacidade de mandar no vento e no mar? Quem é que está nós? Ao avisar que são fracos da fé, medrosos, fracos da fé, eles esquecem que Jesus está dentro do barco, viu? Que Jesus está junto com eles. E que Jesus, se o barco afundar, Jesus também afunda. Viu? Se não der certo a travessia, Jesus também se compromete. Jesus está com eles. E ali nós temos essa dificuldade. A dificuldade deles de acreditar em Jesus, de ter a consciência que Jesus está dentro do barco.
A tranquilidade de Jesus, que mesmo diante das turbulências, dos ventos contrários, das dificuldades, Jesus dorme. Então é alguém que não está assustado, não é alguém que está em plena harmonia, mas também Jesus é um homem de plena consciência daquilo que tem que ser feito, que não se assusta com as ameaças, porque ao fracassar, Jesus também fracassaria. Viu? Mas o grito de desespero dos discípulos, às vezes, é o grito de todos nós. Nós estamos perecendo, nós estamos sofrendo. A gente vive passando por dificuldades, a gente vive passando por situações de conflito, a gente vive enfrentando ventos contrários na tentativa de obedecer. E às vezes a gente esquece que Jesus está no barco com a gente, que Jesus está na igreja, que se a igreja fracassar, Jesus também fracassa. Se o barco afundar, Jesus também afunda. Se a gente não conseguir, Jesus também não consegue. Mas a fé exige da gente isso, essa coragem de continuar enfrentando os ventos contrários, recordar que Jesus está no barco. Às vezes a gente apresenta para nós o nosso sofrimento, a nossa dor, mas também aumentar a nossa fé, acreditar um pouco mais, fortalecer dentro de nós essa vontade de nos aproximar de Deus, essa vontade da gente fazer a vontade de Deus, essa vontade de conviver com Deus, para que mesmo perecendo, mesmo sofrendo, a gente não perca a esperança. A gente não perca a vontade e o desejo de dar passos, a vontade e o desejo de continuar caminhando, a vontade e o desejo de permanecer no barco junto com Jesus, em direção a outros territórios, em direção a outros mundos, em direção a outros povos. Por isso é tão importante a igreja ter a consciência de ser uma igreja acolhedora. Uma igreja que todas as pessoas que vier até nós têm que estar bem. É o que eu aprendi com um bispo, que ele dizia: nenhuma pessoa pode nos procurar e sair sem uma solução, ou pelo menos sem uma esperança de uma solução. Nenhuma pessoa pode vir até nós e ir embora sem uma esperança. Toda pessoa que nos procura, ela tem que sair. Por isso a necessidade da gente sempre ter um diálogo de acolhida. Eu não gosto dessa igreja de pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Acho que a igreja do pode, não pode está muito mais farisaica do que a igreja de Jesus Cristo, que tenta acolher a todos. E é na convivência e na acolhida que as pessoas vão se convertendo, que as pessoas vão melhorando, que as pessoas vão aprendendo. Jesus nunca pediu para que as pessoas melhorassem para segui-lo, ao contrário. Ele acolhia a todos. E na caminhada junto com ele, as pessoas iam se convertendo, iam aprendendo. Foi assim com os 12. Jesus escolheu cada um dentro do mundo que vivia, dentro da realidade que vivia, com as características que tinham. E no decorrer da caminhada, da convivência, as pessoas iam amadurecendo, iam tomando consciência da missão, do segue-me, das dificuldades, mas também da bênção e da graça de Deus, que é seguir Jesus Cristo. Que é ter essa consciência de que estamos caminhando e Deus vai abrindo as portas para nos acolher e nos abençoar. E é nessa lógica em que a gente vai percebendo que Jesus se importa com a gente, sim. Mas exige de nós um pouco mais de fé. Homens fracos na fé. Por que tendes medo? Porque a gente vive com muito medo. E a gente tem que, às vezes, ter um pouco mais. O Deus de Israel não gosta de gente medrosa e covarde. O Deus de Israel, o Deus de Jesus Cristo, sempre gostou de gente de coragem, gente da verdade, gente da bondade, do perdão, da misericórdia, gente do serviço, gente que vai fazendo com que as realidades de Deus estejam presentes nesse mundo, nesse universo, que o coração de Deus bata mais fortemente dentro de cada um de nós. Que o olhar que a gente tenha seja sempre um olhar de esperança e de vida. Que o olhar que a gente tem seja sempre um olhar daquilo que Deus espera. Um olhar amoroso que vem, que nos dá coragem para a gente continuar atravessando o mar. Para a gente continuar seguindo, por mais que às vezes a gente tenha ventos contrários. Por isso que Deus abençoe e ilumine a todos nós, nos tire o medo, nos dê um pouco mais de coragem para a gente perseverar na fé, na oração, na certeza de que não estamos sozinhos. Jesus está presente no nosso meio. Um abraço, até mais.